Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Para mais um dia. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Eduardo Espiritualista, para os amigos do Quai, Eduardo Flores, para o Facebook, Eduardo para o YouTube, e o nosso programa do Spotify, porque por enquanto é o meu vídeo, é Vamos Falar com Jesus, que é semanal, mas quando dá a gente coloca diariamente. Mas ultimamente está sendo semanal, porque eu só tenho sexta, sábado e domingo para postar. Mas quando a gente posta durante o dia também. Mas nosso assunto hoje, ontem nós gravamos Visita a Nazaré. Hoje nós vamos estudar juntos, né? Que é sempre juntos. Eu aprendo em tempo real com os amigos, com os irmãos, com as irmãs, que é sobre a missão dos 12. Da onde o Eduardo tira isso? Do Novo Testamento, da Bíblia, né? E mais precisamente, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, versículo 1 e o 16, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 até o 6, para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, para aqueles amigos, amigas que gostam e devem pesquisar, né? Procurar para ver, mas onde que eu tiro? Como é que falou uma frase que não está escrita? Sim, é o Novo Testamento. Bora lá? Vamos ler? Então primeiro eu leio e depois a gente volta. Esse é curtinho, isso não vou tomar muito tempo dos irmãos. Bora lá? Então, nossos dois evangelistas começam assim, né? Nos relatam assim. Convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros e prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um cajado, somente, nem pão, nem alforje, nem cobre para os cintos, mas calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. E Jesus dizia-lhes, né, continuando a recomendação de Jesus, onde entrardes em uma casa, ali permanecei até sairdes dali. E o lugar que não vos receber e onde não vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Após saírem, proclamaram que se arrependessem. Proclamarão que se arrependessem. Expulsavam muitos daimônios, ungiam com óleo de oliva muitos enfermos e os curavam. Bom, aqui é o que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, né? Esse pequeno texto mesmo. Agora vamos entrar no contexto, vamos entrar lá, vamos participar, vamos ver como é que Jesus fez. Bora lá? Então, nossos irmãos começam com isso aqui, ó. Convocou, né? Do verbo convocar, citar, intimar, chamar para si mesmo, né? Reunir, convidar, né? Evocar. Então, Jesus convidou, Jesus chamou os 12, reuniu, né?
Os 12, por exemplo, se apresentem aqui, fiquem aqui, que eu vou dar umas recomendações para vocês. Vou dar umas orientações para vocês. E começou a enviá-los de 2 a 2, né? Formou uma dupla, né? Dupla de 2 em 2. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Trata-se de obsessores, né? Quando fala espíritos impuros, a gente fala obsessores, sem esclarecimentos, espíritos magoados ou malévolos, chamados de espíritos impuros, daimon, razão pela qual julgamos inconvenientemente a tradução dessas expressões pelo vocábulo demônio. Mas eram espíritos impuros, assim como eu, como vocês, como nós. Né? Não tinha nada demais, nada de demônio, capeta. Eram os espíritos como outros. Então, deu autoridade para expulsá-los. Né? Aquilo que a gente vê os padres falando, os pastores, expulsando-os. Então, convocou os 12, começou a enviá-los. E prescreveu-lhes, né? Orientou, anunciou, deu ordens, deu instruções, que nada levassem para o caminho, exceto um cajado. Que era uma vara, né, para garantir os seus. Bom, agora aqui que nós chegamos onde nós queremos. Por que Jesus orientou os apóstolos, né, para não levar nada para o caminho? Nem pão, nem alforje, né? Um saco ou bolsa de couro para levar provisões, ou seja, nem sacola, nem mochilinha, nem mala, nem sacola, nada, né? Nada com bolso. Por quê? Por que Jesus fez essa orientação? Porque sim, gente, Jesus precisava testar se ele podia confiar nos seus discípulos. Se os apóstolos tinham verdadeiramente entendido as mensagens dele. Porque enquanto Jesus estava com eles, estava caminhando com eles, estava passeando, estava dormindo, estava, né, vivendo, eles estavam seguros. Né? Mas Jesus precisava ter certeza como é que os apóstolos iriam proceder, como é que ia ser a índole deles, o caráter, as virtudes, sem a presença de Jesus, sem Jesus estar perto. Né? Então, Jesus teve que fazer esse teste. Bom, vou fazer esse primeiro teste, vou mandar de 2 em 2 os lugares, e aí vamos ver o resultado. E por que disse não leva nem pão, nem alforje, que é a sacola, né, onde guardava dinheiro, guardava a nossa mochila de hoje, né, nossa mala, os bolsos, nada. E 2 túnicas, nem 2 túnicas, só uma roupa. Para que os apóstolos e no futuro, nós, padres, pastores, palestrantes espíritas, dirigentes, trabalhadores, adeptos, né? Nós entendêssemos a mensagem de Jesus, que é dar de graça, que recebesse de graça. Simples assim. Porque o que eles estavam levando para os vilarejos, que eles foram encaminhados, eles tinham recebido de Jesus de graça. As orientações, os conselhos, né, as parábolas, o dom de expulsar demônios, a autoridade de expulsar demônios, que nós também temos, vocês também têm, né? A autoridade, o dom da cura, que nós temos, vocês que nos assistem também têm, né? Então, era de graça. Porque se Jesus não tivesse dado essa orientação, esse conselho para eles não pedirem prata, não pedirem dinheiro, não pedirem alimento, não pedirem, né,
eles iam pedir, né? Não, Jesus não falou nada, então eles iam pedir, eles iam aceitar presente, eles iam aceitar dinheiro, eles iam aceitar alimentação exagerada, né? Eles iam aceitar roupas, eles iam levar ternos, né? Hoje, mas as túnicas, né? 4, 5 túnicas de linho, bonita. Isso já tinha os outros irmãos, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, já tinham essa conotação. Não, porque se Jesus não tivesse feito essa orientação, se o Jesus fez essa orientação, e mesmo assim, com o passar dos séculos, com o passar das gerações, nós, religiosos, ainda cometemos o erro de não entender e tirar dinheiro, tirar bens materiais, usufruir dos irmãos e das irmãs. Imagina se Jesus não tivesse dito isso, não tivesse deixado bem claro que não é para tirar dinheiro dos irmãos, não é para tirar o pão, o alimento daquela casa que você vai ser convidado. Agora, se você é convidado, como está mais para baixo aqui, você vai chegar lá na cidade, como Jesus disse para ele, você vai chegar na cidade, você não levou pão, não tem alimento, não tem água, não tem nada. Você está só com a roupa do corpo, que era o caso dos apóstolos aqui, né? E você for convidado, como diz aqui, né? Em pães, sandálias, não vestisse duas túnicas. Disse, onde entrardes em uma casa, ali permanecei até sair dali. Ou seja, aí se for convidado, vem na minha casa aqui, tal, vou te acolher e tal, vou te dar um alimento, vou te dar uma roupa, vou te dar uma coisa. Aí já pensou aquela casa. Então, quando você é bem recebido, o que é a mensagem de Jesus? Quando você for bem recebido, quando você for bem tratado, não importando se você é rico, se você é pobre, mas você é bem recebido, você é recebido com acolhimento, você é recebido com calor humano, você, né? O dono da casa é um bom anfitrião, a dona da casa é uma boa anfitriã para você, todos nós, os apóstolos, abençoar aquela casa. E como é que a gente abençoa aquela casa? Deixando boas vibrações. E como é que eu deixo boas vibrações? Sem a pessoa achar que eu sou estranho, se não sabe se eu sou religioso, uma religiosa. Se sabe, melhor, né? Daí você reza, você mergulha a família ali e reza. Mas se não sabe que você é um religioso, você vai ter que ir no banheiro, né? Vai no banheiro e ali você faz uma oração pedindo para Deus, Jesus, abençoar aquela casa, aquela família que te acolheu, te tratou bem, né? Te deu alimento, te deu atenção, te deu carinho. Agora. Então, porque é o nosso dever como religiosos, como cristãos, atendermos aquelas pessoas que vêm até nós e nos convidam para entrar na energia deles. Que são as pessoas receptivas, que vêm até nós, que vêm ser tutelado, que vem puxar assunto com você, que te convida para ir na casa dele, dela, que te convida para participar dos grupos. Aí sim você vai. Essa é a orientação de Jesus. Né? Daí para essas pessoas você fica ali, permanece ali, reza, ora, pede proteção para a família. Se não for uma família que sabe que você é religioso, se a família sabe, aí você reúne mesmo e reza. Que nem eu contei a história aqui, vou contar de novo. Quando eu contei no contexto diferente, mas vai caber aqui também. Que é aquele lance que eu contei, né? 2012. Não, 2015. 2015. Daquela que foi elaborada lá. Mas elaborava lá em Lajeado. Na Taquari. É uma vilarejo lá de estrada de chão. Afastado. Né? Seria val seco, essas coisas assim. E era interior, era sítios. Então, quem mora em sítio sabe que as casas, né, não é tão perto assim. Então, o ônibus da FIA, que nós temos agora, JBS, levava
E eu aproveitava, né? Tava namorando, tava pra ir, pra ir lá passar o fim de semana. E nessas idas e vindas, essa minha namorada, ela tava alugando a casa, ela pagava aluguel para um casal com uma filha adolescente de 15 anos que eles eram evangélicos fervorosos, evangélicos. E quando descobriram que era espírita, ficaram assim, porque esse evangélico, aquele evangélico tem preconceito mesmo. Né? Que lá são do demônio, que lá são do capeta, que a gente fala com os mortos, que lá é pra falar com os mortos, aquela coisa toda de evangélico preconceituoso. Né? E aí, tá, tudo bem. Só que não ficava batendo boca nada, só que, né, era no mesmo quintal, no mesmo quintal mesmo, não dava, sei lá, 7, 10 metros só de uma casa para outra, mas sem muro, sei lá, porque sítio, né? Então, por aí, tudo bem, respeitava. E eles tinham tipo uma casa de madeira que era só uma igreja, mas era deles que eles fizeram, mas para fim de semana. E naquele fim de semana, o pastor que era de uma cidade que via fazer ali para pegar a região, né? É até legal isso aí. A religião não foi, não estava programado que não ia. E essa guria, essa filha dele sofria tipo obsidiação, né? Ficava lá sofrendo na cama lá, obsidiada, né? Tipo maluca, assim, obsidiada. E, e essa mãe, porque eu admiro o amor de mãe. O amor de mãe é isso aí mesmo, né? O amor de mãe é tão grande que ela foi contra o preconceito dela, ela lutou com o preconceito dela, interno, dela. Foi lá bater na porta lá, que é amor de mãe, né? Porque senão não iria. Foi lá e aí contou a história que o pastor não podia ir, que já estava programado, que não ia ir, aqueles 2 fins de semana, e a filha tava mesmo terrivelmente lá na cama, lá sofrendo. Terrível. E não tem, né? Não tem a quem socorrer, não tem a quem correr. Fim de semana, domingo, de tarde. E eu sei, fulana falou que você é espírita e tal, e tal. Aí eu disse, eu sou espírita, mas eu não trabalho assim ainda porque eu tenho uma vida normal. Mas eu tenho família, eu contei toda a história, né? Família, avô, 4ª geração, milênio, de criança. E sou, mas não sou um pastor, um padre, um palestrante, sim. Mas sou. Eu estava preparado. Aí, mas daí como a gente sabe que quando tem essas situações, vem pedir ajuda a você, já é uma preparação da espiritualidade, de Jesus, dos mentores. É uma coisa programada, assim, já pede ajuda para ele porque é o que pode ajudar, ou pede ajuda para ela que é o que pode ajudar. E nós, como nós a gente lê desde criança, a gente aprende, a gente sabe. Chegou, e se chegou, é porque eu vou ter apoio. Então, sabe, tem que aceitar. Né? Não dá para dizer não. Uma ajuda te não se nega. É que nem água, não se nega água. Aí eu, né, falei, não, vamos sim. Aí fui lá, primeiro fingi que era no banheiro, né? Aí fui lá, rezei, pedi ajuda, né? Coisa de espírita, a gente pede ajuda, a gente não vai. Eu sou o cara, não. Ah, pede ajuda, que a gente sabe que vai ter ajuda. Aí fui. Aí, como ela me deu autoridade, pediu ajuda. Aí eu fiz o que meu avô me ensinou, que eu vi meu avô, vi a dona Ilka, vi o Gilberto, né? Eu pedi para a família segurar, né? A mãe, o pai, o irmão, a minha namorada, a minha enteada, todo mundo segurar a mão, né? Fazer uma rodinha ali, segurar a mão e fazer as rezas deles, Pai Nosso, Ave Maria, o que for. E aí eu expliquei para eles, ó, eu vou falar umas coisas aqui, não se assustem, não precisa ter medo, mas eu vou precisar agir como um espírito. E aí falei, fiz toda coisa que eu não vou dizer aqui, né? Toda coisa, né? E deu certo, a guria se recuperou e tal. Até me emocionei, né? Porque, meu afastado, sei, como Deus é bom mesmo. Tudo que a gente aprende, tudo que eu vou falar, tudo que os outros, as outras casas falavam, é verdade. A gente tem que estar sempre disposto a trabalhar. Porque quando o serviço veio, não dá para negar. Então, daí depois, o espírito foi embora, a guria salvou. Aí a guria ficou curiosa. Aí foi o mal da mãe dela. A guria foi lá na casa, ficou curiosa. Aí todo fim de semana
Aí eu sempre com o meu livrinho, que eu não abandono meus livros. Aí, tá, pode ler. E aí no fim a guria acabou gostando. Acabou gostando e acabei desviando a guria. Pra eles eu desviei, né? Mas pra guria foi bom, assim, ela aprendeu a se defender, mas pros evangélicos lá eu desviei a filha deles. Dá o que eu tô dizendo. Eu consegui fazer oração, por quê? Porque a família acabei sabendo. Agora, se a família não soubesse e eu estivesse lá no meio, aí eu ia ter que ou ter coragem para falar, ou vai no banheiro lá e faz as rezas sozinho, né? Se tem vergonha. Mas o que Jesus disse? Abençoa aquela casa. Para os apóstolos aqui, né? Que sabe para vocês também. Se você é bem recebido, para o seu amigo, para sua amiga, para o seu irmão, para sua prima de verdade, mesmo sangue, abençoa aquela casa. Abençoa. Pede proteção. Pede para Deus, para Jesus proteger aquele lar, proteger aquele ambiente de trabalho onde eles trabalham, aquela empresa, aquele local. Todo lugar que eu vou é assim. Todo lugar que eu vou é assim. Porque eu sei desse truque, né? Então, só falando, que é o dever de todo cristão de qualquer religião. Não foi só para os apóstolos. As pessoas leem a Bíblia e acham que não, foi só para os apóstolos, não, foi só para Davi, não, foi só para Moisés, não, foi só para. Não. É para quem lê. É para quem vê os vídeos. É para quem vai na igreja. É para quem vai no centro espírita. Para sempre. Esse aqui é o. Por isso que nós botamos na música que o Consolador prometido está aqui, é Jesus. Que não é aqui. Jesus. Então toda vez que eu ler, ele está me aconselhando. Se eu não vou ter filho, meu sobrinho daqui a 50 anos sem ler essa passagem, Jesus vai estar aconselhando ele. Da mesma forma está aconselhando eu, está aconselhando vocês. Que quando nós irmos às casas, que só nós for bem recebidos, tudo aquilo, acolhimento, dar o alimento, bem recebido mesmo. Então abençoa aquela. Agora tem a outra parte, que as pessoas olham para a gente e não entendem. Quando a gente é verdadeiramente um cristão, uma cristã de qualquer religião. E o lugar que não receber vocês, e aonde não ouvirem vocês, saindo dali, sacode o pó debaixo dos seus pés, em testemunho contra eles. E após saírem da cidade, naquele tempo era pórtico, né? Saírem da cidade, proclamam, né, que se arrependesse. O que Jesus orienta com isso? Está falando aqui, não literalmente, porque ele não podia falar naquela época, mas se fosse hoje ele já falaria das energias, das vibrações. Quando você é bem recebido, é sinal que aquela família, ou aquele ambiente de trabalho, ou aquele ambiente lá de trabalho, daquela empresa, daquela escola, daquela loja que você foi, daquele empresário, amigo seu, amiga sua, o ambiente é limpo, o ambiente mesmo, não o ambiente físico, mas o ambiente espiritual, né? É limpo, por isso que você se sentiu bem, por isso que você sentiu acolhido, que você sentiu amor, que você sentiu em paz, que você sentiu sem dor, sem nada, que você sentiu leve. Então, esse você pode levar consigo mesmo, porque é coisa boa, é amor. E amor sempre é bom ter mais e mais para poder distribuir para os outros. Agora, se você vai num ambiente que você se sente pesado, se sente carregado, aquela coisa, acho que não gosto de mim, acho que fulano, não, meu santo não cruza, não bate com fulano, o santo do fulano, né? É fatal. É as energias, é os maus pensamentos, é as nuvens carregadas do ambiente. Porque conforme as pessoas pensam, conforme as pessoas agem, conforme as atitudes daqueles grupos, ou daquela família, que no caso aqui é pessoas que não queriam ouvir as palavras, não queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, não queriam conhecer Jesus, né? Os que iriam tratar mal os apóstolos, literalmente, né? Então, qual é que era o pensamento deles?
para não querer conhecer Jesus, para não querer ouvir falar de Jesus, para não ter paciência de ouvir pelo menos uma frase, o coração não pode ser muito puro, né? É óbvio. Pode ter uma máscara de bondade, mas não tem pureza. Então, aí Jesus diz, sacode a poeira, ou seja, não leva contigo, ou conosco, essa energia. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz, Eduardo? Vai bater? Vai dar soco? Vai dar tapa? Vai xingar? Vai dar tiro? Vai matar? Vai... Não. Não. Simplesmente não haja igual. Não faça as mesmas atitudes. Não, 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 não faça igual os pensamentos, porque se você entra naquele grupo, se você convive diariamente, você se contamina. É esse, entendeu? Evite o máximo possível. Sei que quando trabalha, quando mora na mesma vida, quando tem que conviver, mas tem como evitar, porque se você convive e você não corrige, você não orienta, você não dá as palavras de Deus, que o cara quer, eu aposto que dá as palavras de Jesus, de Deus para esses caras, para essas pessoas. E você não dá, você está ali diariamente e ouve falar de traição, falar de calúnio, falar de injúria, falar de tudo que é contrário a Deus, né? Tudo. E você não corrigir, você vai acabar se contaminando com a energia. Aí o que você tem de unção de Deus, de Jesus, vai se apagando. E você acaba sendo absorvido. Eu vejo isso todo dia, eu vejo isso. Pessoas maravilhosas que apagaram sua luzinha. Estavam indo bem. Mas daí, né? Nós fomos escolhidos. Aí é absorvido pelaquela atmosfera, aquela nuvem carregada. É que nem tempo, né? Quando está nublado, não fica um ambiente meio estranho, meio pesado, meio triste, né? Escuro. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, aquela escuridão, escuro, parece que é 5, 6 horas da tarde. É assim. É quando você está com pessoas que pensam diferente, totalmente diferente de Deus. Então, a orientação de Jesus foi essa. Não leve para sua casa de volta, ou seja, não levar lá para Jesus, porque eles iam voltar, né? Nada que é deles, que é delas. Porque se não querem ouvir, se não querem ouvir tuas orientações, não querem ouvir teu conselho, porque nós cristãos de verdade, quando nós temos contato com Deus, se nós ouvimos uma bobagem, a gente tem que corrigir. Se a gente vê a pessoa está traindo, a gente tem que falar, olha fulano, não é o correto. Você vai acabar estragando o seu casamento. E para não passar uma imagem de pessoa chata, de pessoa irritante, que só cobra, a orientação de Jesus é essa que deu aqui. Que poucos cristãos se entendem, por isso que se incomodam, por isso que brigam, por isso que são mal entendidos. Não querem te ouvir. Você fala uma vez, meu nome é Eduardo, eu sou espírita e tal, eu sou desse jeito, eu falo assim. Aí se a pessoa não quer, a pessoa não quer, vai pro teu canto, porque Deus, Jesus, envia para você as pessoas que realmente querem te ouvir, que realmente querem entrar em contato com Deus, com Jesus, ou que realmente estão equivalentes ou mais até que você, que evoluídos que você, porque nós somos atraídos por afinidade. Nunca apague sua luz, a solução, quando você está bem com Deus, com Jesus, tua vida está andando bem, voltar para trás. Porque às vezes a tua vida está parada,
Às vezes você está cheio de dor, cheio de doença física mesmo, porque você depende do grupo que você está, depende das suas amizades. Porque existem amizades tóxicas, existem familiares tóxicos, existem vizinhos tóxicos, existem colegas tóxicos. Assim como o contrário, né? Existem amizades boas, existem colegas bons, existem familiares bons, né? Tudo tem, mas temos que saber discernir. Foi essa a orientação que Jesus deu para eles aprenderem a discernir. Porque imagina, se Jesus não dá essa orientação, tudo bem, eles iam lá, dar palestra, falar de Jesus, contar toda a história, 2 anos andando com o mestre, pá, quanta coisa bonita. Para esse casal que merece, esse casal que cuidou deles, que orientou, deu comida, né? Quis ouvir, né? Sentou para ouvir e tal, tá. Mas aí eles vão lá e vão falar para esses também que estão xingando eles, que não querem, que debocham, que riem, que acham que é maluco, que é falático, que é falática. Quando uma pessoa é ateu ou não quer ouvir, você vai perder tempo falando. É isso que muitos evangélicos não entendem, que ainda continuam batendo nas portas dos domingos. É perda de tempo. É botar energia fora. Nem Jesus fazia isso. Se Jesus reencarnasse, Jesus não ia bater porta, Jesus não ia bater na sua porta se você não o convidasse. Todas as casas que ele entrou foram convite. Ele não invadiu. Ele não... Me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar. Eu não tenho lugar para dormir aí, eu preciso colocar os dois aí, porque está muito frio. Não. Ele queria a sua permissão, ele quer a sua permissão até hoje. Então não adianta nós desperdiçarmos nossa energia e vitalidade, porque as pessoas não percebem. Por que às vezes você se sente com sono, cansado, quando está perto de muita gente, ou de determinada pessoa, e você acha que é porque você trabalhou demais, porque o dia foi exaustivo, porque foi muita preocupação? Às vezes não. Às vezes a pessoa é carregada. A pessoa tem pensamentos totalmente diferentes de você, tem uma vida totalmente diferente de você, tem as virtudes, o caráter totalmente diferente de você, e você, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você lê, você vê vídeo, você vai na sua igreja, você é mulher de Deus, você já está o vaso um pouquinho mais limpo, só que absorve, e você nem percebe. É onde você sente peso na cabeça, você sente dor na cabeça, você sente os ombros carregados, pesado, pescoço duro, um sono assim, incontrolável, que não tem explicação, né? Você estava bem, aí de repente senta do seu lado e você já começa. Ou você chega em casa e se você não sabe os truques. Eu dou nome de truque, mas não é saber trabalhar junto com Jesus, isso aí para todo mundo. É chegar e rezar, limpar a sua mente, limpar a sua alma, afastar tudo isso. Aí você não dorme, você fica irritadíssimo. É onde você desconta a sua mulher, é onde você desconta o seu marido, é onde você desconta o seu filho, a sua filha. E você não sabe. Você acha que não, eu sou estressada, eu sou estressado. E às vezes não é. E na maioria das vezes não é. Você coloca as culpas no trabalho. E às vezes não é. Às vezes a culpa é de quem você convive, quem você dá a sua energia. Não estamos dizendo aqui para não falar com ninguém, não conversar com ninguém, não é isso. É aprender a ter discernimento. Porque a orientação de Jesus foi essa. Porque como é que eu vou expulsar demônio? Como é que eu vou curar alguém, um filho, uma filha, minha mulher, meu marido, será que for? Se eu não tiver fortalecido, se eu não tiver com as baterias fortes, né? E como é que eu carrego a bateria? Estando em comunhão direto com a fonte. E eu só consigo estar direto com a fonte se eu não desviar muito a minha energia.
E a minha energia não pode estar com pessoas que não pensam igual. A gente convive porque tem que conviver, mas não que a gente vai contar a nossa vida, vai entregar a nossa vida nas mãos de qualquer pessoa. Temos que ter discernimento, que é o que falta nos dias de hoje. E aqui também é dar de graça o que recebesse de graça, né? Não é para levar nenhuma roupa, nem pão, nem a sacolinha, nem bolso, né? Para não botar dinheiro. Porque, lógico, quando a pessoa recebe as bênçãos, recebe o leão, eles querem mesmo dar presente, eles querem ficar gratos. Só que o melhor presente eles já deram, que foi o sorriso, que foi a gratidão, é o brilho nos olhos. E quando você entende isso, aí você realmente ganha todos esses poderes que Jesus prometeu para os apóstolos. Né? Expulsar demônios, ungir com óleo de oliva muitos enfermos e os curava. Isso você também pode. Quando você tem fé, quando você tem confiança, e quanto mais você tiver com o seu coração limpo, as suas virtudes, suas características, sua personalidade, mais fiel a Deus possível, a Jesus possível, quanto mais fiel você for, mais o seu vaso é limpo. E quanto maior o nosso vaso for limpo, nosso vaso interno, nosso coração, a gente consegue dar o amor e consegue curar o irmão e a irmã. Porque daí a fonte vem direto, não tem interferência. Agora, se eu contamino com pensamentos, com atitudes, com más tendências, más virtudes, né? Com irritabilidade, adquirindo, conservando essas energias malsãs, que é da inveja, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que a gente absorve ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, andando no mercado, na vila, qualquer lugar, nas praias, que a gente adquire. Se eu não me limpar, mesmo eu pôr na mão do meu familiar, uma pessoa que eu quero curar, que eu estou aí rezando, porque, né, se eu não me limpei, se eu não ando pautado, a luz não entra. Entra bem pouquinho. Porque entra, a pessoa não vai ficar sem. Mas bem pouquinho. Tá? A luz bem fraquinha. Uma vela. Agora, quanto mais puro você for, quanto mais fiel às origens de Deus, souber que nós temos que orar para limpar as energias de inveja que as pessoas lançam em cima de nós, principalmente quem tem cargos de liderança, de chefia, são os que mais sofrem. Quanto mais destaque nós tivermos, influências, quanto mais destaque nós tivermos, mais pessoas têm olhando com inveja, desejando mal coisa, desejando que desista, desejando que saia do setor, desejando que saia da firma. Então, quanto mais cargo de destaque nós tivermos na sociedade, mais nós temos que estar pautados, agarrados na mão de Deus e Jesus. E como é que eu faço isso? Através da oração, através dos cuidados, não trazendo para dentro de casa, convivo com a minha família, né? Minha mulher, meu marido, seja quem for. O que acontece nos ambientes onde eu sei que é carregado. Porque a gente chega carregado, a gente chega pesado, a gente é cansado, a gente chega com pressão psicológica. Até o rosto da gente fica carregado, né? Por que o banho dá uma aliviada? Porque ali já sai muita coisa. Agora, se mesmo junto com o banho você aprender a orar, sua oração vai limpar a aura, a alma. E aí você transforma o seu lar num lugar sagrado. Que aquele olhar de inveja que lanço para você, todas as coisas que fazem para te derrubar mentalmente, pode até vir com você, mas você fortaleceu através das orações, através de ter uma conduta
fiel a Deus, a Jesus, sendo bom, sendo bom, sendo boa, sendo participativa, sendo, né, colorosa e tal, o seu lar vira uma redoma protegida. Você entra e ali tudo de negativo não entra. Primeiro, no seu lar você está protegido. Essa foi a mensagem para os apóstolos. E não pense que só eles que podem curar. Qualquer um de nós podemos. Quando nós impomos a mão, não importa a fé, com confiança que para aquela pessoa está passando por aquele mal-estar e você quer ajudar, você quer doar a sua energia, você quer doar a sua vitalidade, a sua saúde para aquele irmão, para aquela irmã, e pedir para Deus, pedir para Jesus da sua oração, da sua fé, na hora, mas na hora. Se não vê Jesus pessoalmente, ele envia. Isso é verdade, gente. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Eu sei que é. Eu sei que é. E a pessoa pode não te falar a verdade que melhorou ou na hora ou um dia depois. Mas você sabe. Ao ver a pessoa bem. Por quê? Porque quanto maior o seu coração puro, maior a sua vontade de trabalhar, sua vontade de ajudar, mais Deus, Jesus vem. E não tenha medo de doar energia, de doar saúde, de doar vitalidade quando você pede na sua oração para aquele irmão, para aquele filho, para aquele marido, aquela mulher que está passando, né, uma crise. Não tenha medo. Porque quando Deus percebe, Jesus, que você está dando de coração, você não perde. É na hora, vem. Então, vem. Na verdade, quem ganha somos nós. Somos nós. Nós ficamos mais fortes, nós confiamos mais em Deus, nós temos mais paz. Então quem sai ganhando é o doador, a doadora, o voluntário. Porque essa é a nossa tarefa, nós somos voluntários de Deus e de Jesus. Nós somos representantes de todos vocês. Então os apóstolos aqui que saíram não foi só eles. Jesus está testando nós também. Quando você consegue de coração negar, não tirar dinheiro dos irmãos, usando seus dons, você está mostrando para Deus, para Jesus, que você entendeu a mensagem dele. Porque ele que deu de graça. Você recebeu de graça. Através das gerações. Porque tudo que a gente pratica, o primeiro a praticar foi Jesus. E ele deu de graça. Então, não podemos cobrar. Se um dia verem eu cobrando aí, pode botar que é IA, quer clonar minha voz, alguma coisa, porque eu jamais. Jamais. Poderia estar ganhando uma grana alta agora, mas não estou. Porque eu jamais vou tirar dinheiro dos irmãos. Jamais. Porque eu sei as consequências. E eu não quero que meus irmãos que não sabem as consequências caiam na ilusão de riqueza fácil, de dinheiro fácil, através dessas bets aí, essas coisas aí que oferecem pra gente. Sem bet, a gente só tá atrasando. Que tem de gente, né, porque se endivida demais. E se você faz propaganda, você vai levar um choque. Vai ter um monte de morte nas suas costas. Como assim? Eu só... Vai. Porque a pessoa confiou na tua palavra, confiou em você, na tua dica. Então tenhamos muito cuidado. Eu poderia estar ganhando uma boa grana agora. Agora não, uns 4 meses já. Poderia estar bem. Mas não. Não adianta. Bet, aposta, não adianta. Pode encher meus e-mails aí, me ligarem toda hora, como estão fazendo, não vai adiantar nada. Porque eu tenho consciência, eu sei as consequências depois. Que essa irmã de Deolane aí, que está presa,
Quem dera fosse só isso de agora, né? Mas não. Ela nem sabe o que espera ela depois, quando ela morrer, daqui 50, 100, 200 anos. Quantas pessoas morreram em nome dela. Mesmo que, teoricamente, ela não tem culpa nenhuma, né? Mas por ela influenciar, por ela indicar, por ela e assim os outros também. Mas esse ainda ganharam dinheiro, né? E nós que somos pequenos. E tem muitos que somos pequenos, que estão ganhando merreca. Então, infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nada contra o livre-arbítrio de vocês. Cada um arca com as suas consequências. Somos adultos, né? Mas pensem bem. Porque até o pensamento da gente é colocado em julgamento. E se alguém faz algo porque nós influenciamos, também é colocado em julgamento, mesmo que nunca tenha ouvido falar da pessoa. Então pense bem. Será que vale a pena? Vale a pena ganhar milhões em detrimento do sofrimento de famílias? De criança passar fome porque o pai e a mãe se endividaram além da medida? Venderam a casa? Venderam os carros? Saíram do emprego e acabaram, que é o que acontece muito. Vocês nem fazem ideia. Será que vale a pena? Você pode dizer que vale, porque né, você pensa no material e no agora. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Cresça organicamente. Cresça devagarinho. Porque o que é seu, Deus guarda para você. O que é seu, vem. Não precisa ter pressa. Se está no teu destino crescer, Deus dá um jeito. Não procure atalhos. Essa mensagem é para os irmãos e irmãs que eu sei que me acompanham, no Pai principalmente, e deve estar também recebendo muitas ofertas tentadoras. Que é, de vez em quando é, meu, não vou negar. Eu até parei de ler porque tem umas que é tentadora, meu. Não vou negar. Mas tem que pensar muito bem, gente. Porque Jesus aqui disse, né? Não leve nada. Não cobre nada, não cobre um centavo. De amor. Ofereça a cura. Expulse os demônios. Mas não cobre. Simplesmente ore, abençoa a casa, abençoa aquela pessoa que te acolheu e vai embora. Esse é o nosso dever. Não ficar milionários às custas dos irmãos. Jesus não conseguiu nem um centavo, nem uma prata. E olha que se Jesus quisesse, ele falava com os romanos e ele vivia beleza, né? Com tudo do bom e do melhor. Então, gente, a mensagem foi essa. Deu uma hora bem certinho, né? Quando dá uma hora, está na hora de parar. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Agradecimento aos novos irmãos e irmãs que estão nos seguindo, né? No Face. Então, muito obrigado. Obrigado aos irmãos e irmãs que estão olhando. O Face mandou um relatório dos últimos 30 dias. Juntando tudo, já deu 3.000 visualizações. Que deu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Juntando tudo os vídeos que eu fiz até hoje. Então, muito obrigado. Saiba que quem deve ficar feliz, está feliz. Que é Deus, que é Jesus, que é o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor. Porque vocês estão dando engajamento, vocês estão participando com Deus, com Jesus, com os mentores. Essa meia hora, essa 1 hora, ou 5 minutos que seja, jamais será perdida. Por mais que você ache que sim. Por mais que você olhe assim, mas eu não estou entendendo nada que esse cara fala. Nunca ouvi falar disso. Espírito, alma, planeta, quirão.
Que história é essa? Umbral? Está no seu inconsciente. E quando for necessário para resolver a sua vida, quando algo lhe atingir na vida, um problema, vai automaticamente, sem televisão, sem celular, sem nada. A solução vai vir na sua cabeça. Então, não é tempo perdido. Não, nunca é tempo perdido falar com Deus, ouvir Jesus e os seus amigos. Porque se você está aqui nos olhando, você vê, nos acompanhando, você segue, você recebeu a inspiração do seu amigo, da sua amiga, os verdadeiros, os que estão com você no momento em que você nasceu. Na verdade é antes, mas no momento em que você nasceu. E estarão com você lá, no último suspiro. E quando você sair do torpor, né? Descobrir que não está mais entre nós, os primeiros a te abraçar, a te receber, é o teu mentor, o teu guia espiritual, o teu anjo da guarda. Então, quando você se disponibiliza a ouvir falar de Jesus, ir à igreja, ir no centro, ler um livro de autoajuda, uma Bíblia, sei lá o que for, mas que te ensine, que te agregue, que te traga uma transformação moral, é a eles que você agrada. Você arranca o sorriso de satisfação, o mesmo sorriso que você arranca do seu pai e da sua mãe quando você aparece com uma nota boa do colégio, da faculdade. Mas só que esses é amor de verdade. Esses seus aí. E vamos continuar dando boa satisfação, deixando nossos amigos felizes, porque quando nossos amigos estão felizes, Jesus fica feliz, Deus, e aí fica todo mundo feliz, e é uma festa, literalmente. Então vamos fazer o nosso oração do Pai Nosso, né, para nos alongarmos muito. Já nos alongando? Pai, Jesus, mentores, mentoras, amigos, irmãos, agradecemos do fundo do nosso coração por esses amigos, por essas amigas, por esses novos amigos, novas amigas que todos os dias estão seguindo a nossa página no Face, aos amigos novos que aparecem no Quai, aos amigos e amigas novas que aparecem no Spotify, no YouTube e em todos os lugares em que porventura nós venhamos participar. Que vosso Pai, que vosso Jesus, que nossos irmãos espirituais possam iluminar, proteger todos esses irmãos, aonde quer que estejam, agora e quando entrar em contato com nossos vídeos, com nossos áudios. Com o Pai Nosso, agradecemos por mais um estudo, por mais uma orientação, por mais um conselho, por essa saúde que tem nos dado, todos nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Com Deus. Até amanhã. Mesmo horário, né? 16h40, não, 17h40, 18h40, 19 horas. É por esse horário. 18h40, 19 horas, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. A gente faz diariamente. Então, muito obrigado a todos. Com Deus. Uma boa semana a todos, né? Que inicia a semana na proteção, na paz de Deus, de Jesus, dos seus mentores, nunca esquecemos. E faça isso aqui. Ore mais. Sempre é bom. Orai e vigiai. Tem que estar escrito no celular. Orai e vigiai. Abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.